Todo mundo pronto aí, então? Pronto. Calma. Bom, acabei de receber uma notificação, lembrar de deixar no silencioso aqui. Nossa, sempre Nossa, bom. pode falar. Se Senão bem que o vocês meu vão- sempre tá no silencioso. Vocês vão ficar ouvindo um du. Você é um cara popular agora. Super. E o meu, mesmo se tivesse sem ser no silencioso, não estaria no silencioso, porque ninguém me chama. Cara solitário, né? Caraca, triste. Gabriel Bergamaschi. Eu mesmo. Como que está, meu querido? Tô caminhando aí, né, cara? Ainda dentro de casa. Não vejo a hora de terminar logo isso, mas, né, é importante que fiquemos em casa. Mas eu tô bem, cara. Eu tô conseguindo fazer as minhas coisas. A gente tá aqui acelerando as coisas no Hertz também, né? Temos aí projetos para o futuro relacionados ao Hertz, novidades, né, que a gente pode falar mais pra frente. Mas eu tô bem, cara. E você? Bacana. Esses projetos aí vamos deixar em off, mas tem muita coisa boa vindo. Quem segue a gente lá no nosso Instagram, @HertzPodcast, já viu um spoiler, digamos assim. Eu tô bem, tô aqui em casa, tô tranquilo, jogando bastante, estudando bastante. Essa semana eu consegui voltar a fazer alguns cursos, então tem semana que eu tô só na preguiça. Panguando. E tem semanas que eu consigo equilibrar melhor, e essa foi uma das semanas que eu consegui equilibrar, então Boa. uma vitória, mas também, né? Não me cobrarei tanto assim, né? Como a gente já disse no nosso episódio de produtividade. Enfim. Estou tranquilo aqui, cara. Eu queria fazer uma pergunta pra você, Gabriel. Faça. Qual que era a sua matéria preferida na escola, cara? Cara, eu acho que ciências, cara. Acho que ciências eram minhas matérias preferidas voltadas a isso, eu acho. E história, talvez. Eu sempre gostei de história também. Mas por que você tá me perguntando isso, cara? Esperaria que o senhor respondesse matemática, porque eu ia fazer uma pergunta para o senhor. O que a gente faz quando a gente soma Lucas e Lucas? O que a gente faz quando isso acontece? Cara, é verdade, hein? Olha só que hoje é um dia estranho aqui, né? Porque é diferente, a gente tá com convidados aqui, estamos com convidados aqui, mas não só um, cara. Acho que é a primeira vez que a gente tem 2 pessoas aqui com a gente, né? Não, tivemos no episódio de intolerância religiosa. Nossa, verdade. Então é a segunda vez que temos 2 pessoas, olha isso, cara. Já vai fazendo a fórmula aí. E digo mais, Gabriel, são 2 pessoas com o mesmo nome. Se a gente for fazer um gráfico de participações de Lucas em podcasts, Meu Deus. vai estar tudo lá no zero e depois sobe violentamente para a participação dupla de 2 Lucas aqui No dia de presentes hoje. Exatamente. Então, E mais que isso. Não, e mais que isso. Não só 2 Lucas, como o sobrenome ainda rima, cara. A gente tá aqui hoje com o Lucas Bacchini e o Lucas Pancini. Fala um oi aí pra quem tá ouvindo a gente, galera. Opa! Oi, pessoal, tudo bem? Salve, galerinha! Como vocês estão? Primeiramente, ao Lucas Pancini, como é que você tá, cara? Faz tempo que a gente não se fala, né, cara? Saudade de você. Que bom ter você aqui com a gente hoje, cara. Que isso, eu que agradeço. Tô ligado que vocês já fazem podcast há um bom tempo. Eu cheguei a ouvir alguns, há uns bons tempos atrás, nem lembro qual que era, pra ser bem sincero. Mas fiquei muito feliz de ter encontrado vocês uns tempos atrás no ponto de ônibus. Aleatoriedades. Foi totalmente inesperado, mas fiquei muito feliz. Curti demais de encontrar vocês. E fiquei mais feliz ainda de ser chamado para participar agora desse podcast. Pra quem não sabe, o Lucas Pancini, a gente vai chamar agora de Pancini, a gente tem que falar pelos sobrenomes, né? Porque, pelo amor de Deus. O Pancini, ele estudou com a gente, né? Estudou comigo e com o Guilherme na ETEC, então a gente já se conhece há um bom tempo e, enfim, realmente... Bom tempo. Um bom tempo. Me assusta quando eu lembro quanto tempo faz. Exatamente. E vale lembrar que a gente citou ele recentemente, acho que nos últimos episódios, quando nós falamos que ele é um dos maiores amantes de paçoca do Brasil. Nossa, de fato. Inclusive tem uma do lado, aqui do meu lado, um pacote. Isso que é uma pessoa preparada, né? Sem brincadeira. Da hora. E quem mais está aqui com a gente? Lucas Bacchini também. E aí, Lucas, como é que você tá? Opa, e aí, galera? Tudo bom com vocês? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, mas
mas podem me chamar de Lucas mesmo, que é o meu nome. Né, não tem outro nome para chamar. Bom, para mim é uma honra estar aqui no Hertz. Eu que já estou acompanhando este podcast já há um bom tempo, desde do seu nascimento. Foi em meados de outubro do ano passado, foi isso? Me corrijam se eu estiver errado. Isso, outubro. Acompanhei bastante desde o começo. Por incrível que pareça, estou aqui hoje. Desculpa a minha presença. Acho que não vai ser muito bom para vocês, né? Para a história do Hertz. Talvez não seja tão válida assim, tão vantajosa para a história do Hertz, mas eu estou aqui. É uma honra estar aqui e vamos que vamos. Vamos para o podcast. É isso aí, o Lucas, ele participou, ele ajudou a gente a fazer aquele Hertz ilustrado que a gente fez há alguns meses atrás, e também ele tem a ver com alguns projetos que eu já mencionei aqui, que a gente vai entrar em mais detalhes no futuro, né, Guilherme? Vem coisa boa por aí, hein? Exatamente. É um artista, tanto dentro quanto fora das quadras. Quando a gente fala, eu e o Gabriel, que somos campeões do campeonato da faculdade, é muito por conta do Lucas. Que isso. Então, não, quem dera. Estou aqui olhando para minhas medalhas e lembrando desses dias maravilhosos. Saudades de jogar uma bola, inclusive. Porra, verdade. Eu acho muito interessante porque, o Lucas a gente trouxe aqui, que já participou desses projetos com a gente, ele, enfim, faz ali, é do nosso time da faculdade e tudo mais. O Pancini também, né, estudou com a gente no BG. Lembrando de tudo isso, né, lembrando de estudos, é o que a gente vai falar sobre o assunto que a gente vai falar hoje, né Guilherme? Exatamente. São pessoas de, como posso dizer, localidades diferentes que a gente conheceu, né? O Pancini a gente conheceu na escola, você conheceu o Lucas em casa, porque ele é teu primo, né? Então, sim. Mas que tem perfis diferentes, histórias muito boas sobre estar na escola e viver coisas divertidas e inusitadas, né? Então queria fazer aqui a abertura do programa pedindo para que nosso querido amigo Lucas Pancini nos ajude a relembrar, acho que talvez a história, das histórias mais clássicas aqui que a gente já contou no Hertz. E contamos recentemente também um pouquinho no episódio de produção de conteúdo, né? A época que a gente tinha um time de futebol, como posso dizer, desajustado. Desajustado. Na época do ensino médio. Realmente, aquele time era icônico. O grandioso, o majestoso Ratos da Dengue, cujo manto está guardado na minha gaveta. Eu usei ocasiões muito especiais. Sério, aquele time me marcou muito. Foi incrível jogar com vocês, e representar os pernas de pau da nossa sala. Eu estou com o manto, aliás, neste exato momento, rapaz. Nossa, perfeito. Separei para um momento especial. Você quer relembrar a história do Ratos da Dengue, Guilherme? Como surgiu o nome desse time? Nossa, a origem é incrível. A prova de biologia. Que o grandioso Marcelo Merati, saudades, Marcelo. Abraço. Fez a prova. Aí uma das questões era qual era o vetor da dengue. E nosso querido amigo Guilherme Menani, mais conhecido como Ruivo, ele decidiu, assim, não sei o que veio parar na cabeça dele, mas ele assinalou a resposta rato. E na correção da prova, Marcelo, ele é safado, né? E ele fez questão de falar quem foi que escreveu isso. Ele corrigiu, né? Na frente de todo mundo. Isso, e aí pronto, nasceu o meme, o Rato da Dengue. Aí, na hora que a gente foi fazer o time, mano, a gente não teve muita dúvida no que seria o nome mesmo. E tem vídeo no YouTube, né, do trailer oficial do time. Com o hino, nossa. Eu vou colocar, a gente vai deixar na descrição aqui o link. Gente, o hino é incrível. A gente fez toda uma campanha de marketing também, né, cara? Porque não, tudo teve lançamento de álbum de figurinhas, teve clipe oficial com o hino, teve contratações bombásticas. Era um time ruim em campo, mas fora dele, acho que é o maior da história daquela escola. Não, teve gente, e teve jovem vindo perguntar na página nossa no Facebook se a gente tinha sub-10, lembra? Sub-13, sei lá. Se a gente era um time mesmo. Vocês estão fazendo... Essa foi da hora.
Estão fazendo peneira? Vocês estão fazendo peneira pra sub-10? Não, Foi? ó, agora Vocês uma têm coisa que é certeza? incrível é quando teve aquele campeonato dos times antigos do BG. Sim. De repente a gente era conhecido, as pessoas sabiam quem eram os Ratos da Dengue. Era uma lenda. Eu fiquei, mano, caralho, velho. Transcendeu, o Ratos da Dengue é uma lenda, sabe? Muito bom. Pelos motivos certos? Não, mas Não. está marcado na história. Olha, a gente não ganhou Interclasse, mas se tivesse um Interclasse de marketing, a gente teria ganho fácil. E de fácil, carisma, fácil. com certeza, cara. Porra. É o time mais carismático. Nossa. O time que os grandes craques tinham asma, dificuldade pra andar. Era tipo o Tahiti Perna na torta. Copa, né? Na Eurocopa. Na Eurocopa não. Copa das Confederações. Sim, foi na Copa das Confederações. A gente era o Tahiti do BG. Todo mundo gostava, mesmo sendo ruim. Exatamente. Mesmo o time que goleou a gente 2 vezes, eles adoravam a gente. E não só porque a gente tomava 10 gols deles. Inclusive foi o único time que a gente perdeu. Exatamente. Que não sei como, não faço ideia como a gente ganhou 2 jogos. Nossa, Vocês nós ganharam? Vocês classificamos chegaram pro a ganhar? mata-mata. A gente se classificou, Caramba. mano. A gente saiu da fase de grupos, pra ver que a gente nem é tão ruim assim e tem gente pior. Só que aí, como a gente saiu como a pior campanha, porque a gente tomou um placar bem elástico no primeiro jogo, a gente Nossa. pegou a melhor campanha, que era justamente o time que tinha aplicado esse placar na gente. Realmente foi Aí não difícil. teve jeito. Mas já que a gente tá falando de tempos de escola, o que vocês acham da gente voltar lá nos primórdios e a gente ir levando aí cronologicamente a nossa vida na escola e tantas histórias que marcaram esses momentos aí de estudo? Porque escola não é só estudo, né, gente? Escola, a gente passa ali um momento da nossa vida que a gente tá ali crescendo, as coisas estão acontecendo, a gente tá aprendendo sobre o mundo, ou desaprendendo sobre o mundo em alguns casos. Acho que é importante a gente voltar lá no início de tudo, no jardim de infância. Vocês se recordam aí de alguma história interessante que tenha acontecido com vocês no prézinho? Opa, o Alzheimer complica um pouco as coisas, mas a gente ainda lembra alguns fatos históricos, como a vez que eu fui de chinelo e meia pra escolinha, eu tinha 4 anos, e assim, eu sou um adepto do chinelo e meia, né? Entendi. Até quando não tá frio, eu tô de chinelo e meia. Inclusive, Nossa. estou de chinelo e meia agora. Aí, tipo, geralmente eu tenho uma rotina, assim, antes de ir pra escola. Tipo, eu faço os passos tudo numa ordem certinha. Eu tenho meio que o toque, assim. Aí, naquele dia, eu não lembro exatamente o que aconteceu. Eu não segui a ordem certa. Putz. Aí eu pulei a parte de botar o tênis. Aí eu fui pra escola. Aí, tipo, eu lembro de descer do carro. Aí eu vi que eu tava de chinelo e meia. Aí eu fiquei assim, meu Deus, será que eu peço pro meu pai voltar e buscar? Aí eu falei assim, não, meu Deus, isso seria muito incômodo. Aí eu fui, Nossa, com 4 anos de aí eu, idade. eu sou bem aquela Criança mais- pessoa assim, eu não quero incomodar. Aí eu lembro de chegar na salinha, assim, a professora tava lá, assim, e tipo, a professora nem percebeu que eu tava de chinelo e meia, e eu, tipo, eu tava com tanto peso na consciência que eu fui falar pra professora, desculpa, eu tava e tipo, chorando, assim. Caramba. Foi triste, mas foi inesquecível esse fato. Nossa, Cara, é triste, hein? Essa história aí, essa história é muito triste, cara. Eu tenho uma, só que assim, ela não é necessariamente, tipo, ela aconteceu na escola, porém, não era, tipo, um dia de aula. Ué. Eu não sei se isso é válido, mas como foi na escola, eu lembro muito bem, o Gabriel vai lembrar também, Ai, meu Deus. mas aconteceu na escola, que foi a festa do nosso primo, né, Gabriel? O Léo. Nossa. A escola Hebron, aliás. E era uma festa, eu era criança e tal. Eu devia ter quantos anos? Uns 5, Gabriel? Ou menos? Não, Menos, você acho, tinha né? menos, eu tinha menos. 5 Menos, tinha. é verdade. Então, foi por aí. Eu era bem novinho. E tinha um escorregador, né? Tinha um parquinho da escola. E todas as crianças estavam brincando ali no escorregador, né? Na balança e tal. Só que nesse escorregador tinha algo especial, né? Porque tava muita gente, né? Escorregando e tal. E muitas crianças normais, né? Escorregando. Por que eu falo normais? Vocês vão entender o porquê que eu falo normais, né? Porque eu estava escorregando também.
Mas quando eu vi algo diferente, eu Aconteceu. falei, eu tenho um potencial. Eu tenho um potencial. Eu acho que eu consigo me superar. Eu acho que eu não nasci só para escorregar, não. Entendeu? Eu acho que eu não nasci só para isso. Eu acho que eu tenho que querer mais. Vem um coach assim na minha cabeça. Sabe? Os Eu quero problemas mais. da criança coach. Lei do engano. Exatamente. E aí eu me senti motivado naquele momento, porque eu falei, por que não pular do escorregador? Meu Deus. Com, sei lá, 3 anos de idade, sei lá quantos anos eu tinha. Bom, enfim, mano, eu pulei do escorregador. Pro lado, né? Não, pior que foi, tipo, o mesmo, foi pra frente mesmo, foi de Foi na frente. direção do... Foi tipo, eu decidi pular a rampa. Falei, mas não é rampa. Aqui sou eu, filho. Mano, é rampa. Aqui sou eu pulo. Eu não preciso de Escorregar é rampa pros na minha fracos. vida, não. Eu pulo mesmo. E aí eu pulei. Só que nessa que eu pulei, eu vi que eu não tinha tanta capacidade assim. Porque eu acabei caindo de cara, de rosto, de nariz no chão, velho. Nossa. E eu ferrei o meu nariz, eu levei 3 pontos. E tipo, só que, meu, e na época, pô, eu era, pensa, uma criança com o nariz cheio de sangue. Todo mundo vai, pô, esse moleque vai morrer, sei lá. Todo mundo assusta, né? Não, abriu o nariz dele, velho. Abriu mesmo. Foi um feio negócio demais. nojentão, foi. E aí, nossa, foi maior escândalo, Tem a cicatriz assim, até eu hoje, chorando. né? Tenho a cicatriz até hoje no meu nariz, que Caralho. aliás dá pra ver bastante, porque meu nariz não é pequeno, não é nada pequeno. De família. E essa foi a história que eu lembro de escola, não era necessariamente uma aula, mas eu não fui uma criança normal nesse dia. Que maravilha. A criança com autoestima é um grande perigo, cara. Não, É verdade. o fracasso ele vem logo virando a esquina ali, né? O cara acha que não, eu não estou, isso não é o bastante para mim, apenas escorregar. Deixa eu pular de cara no chão pra ver se dá certo. Mas é aquela coisa, ele aprendeu que ele não deve fazer isso, né? Eu duvido que ele Sim. fez isso de novo, né? Então, aí que tá, né? Aí que Aí que tá. Porque, assim, eu já nem lembro. Por quê? Porque, eu sei que eu não sofri mais acidentes assim. Mas eu tenho quase certeza que eu depois desse acidente, eu decidi pular de novo. Mas, assim, é que eu não lembro. Mas eu tenho certeza, eu me conheço, certeza que eu quis pular de novo. O método científico infantil nem sempre funciona. Será que eu posso reproduzir esse resultado? É exatamente isso. Testou em larga escala, falou pros coleguinhas: pula. Vamos ver se o nariz fica igual ao meu. Ele com a pranchetinha, né, na beira do escorregador, vai, próximo. Aí o moleque pula, próximo, o moleque pula. Parece que quando você pula do escorregador, você quebra a cara. Hipótese Sim. comprovada. Algumas vítimas fatais? Talvez, mas a ciência tem que seguir, rapaz. Não tem muito o que fazer. Ó, eu caí, mas me levantei. Estou aqui hoje gravando um podcast. Olha só. superação. História de superação. Rock Balboa ficaria feliz. Rock Balboa estaria chorando agora com os bracinhos erguidos. E o nariz sangrando por outros motivos. Essa foi uma baita Uns referência. têm o nariz sangrando, né? E tem uma história de vida muito, assim, de superação mesmo, né? Mas aí, se eu vou contar essa história, né? Pô, você tem uma cicatriz, nossa, o que aconteceu? Nossa, você lutou na guerra? Não, eu só pulei do escorregador mesmo. E Nossa, é triste, cara. É triste. Cara, o Pancini ele comentou sobre o Alzheimer e eu vou falar pra vocês que realmente eu lembro muito pouco assim do jardim de infância, assim. São poucas coisas que me vêm à mente, assim, pelo menos da minha época do jardim de infância, de assim, sabe, flashes daqueles momentos.
Eu lembro de um dia que, todo dia antes de... Acho que eu até comentei isso já no Hertz, que todo dia antes de ir pra escola eu assistia Caillou, né? E aí, Nossa, tipo, clássico. eu lembro o dia Sério? que eu fiz 4 anos e eu fui todo orgulhoso pra escola. Falando, olha, eu tenho a mesma idade que o Caillou, olha só, olha que especial. Cara, você era muito especial. Nossa, eu era muito especial, que eu tinha a mesma idade que o Caillou, agora ele era meu amigo, sabe? E eu, mano, muito felizão. E aí, tipo, só que nem era... Na minha cabeça era isso, só que na realidade eu achei, não, acordei aqui, vou ter um dia incrível, né? Saí, foi igual a decepção do Lucas lá com o escorregador. Saí de casa, tava aquele dia chuvoso, sabe? Aquele dia péssimo, assim, que você fala, não quero mais. Quando você abre a janela, você vê como é que tá o dia. Aí eu lembro que eu cheguei era um dos primeiros dias, assim, eu lembro que eu cheguei na escola e as crianças se batendo lá. Eu lembro que eu era uma... eu lembro que eu era uma Era um dia criança sombrio, era. Era um dia sombrio. Era tipo Gotham, sabe? Era Gotham das crianças. Gotham infantil. Exatamente, velho. O asilo Arkham abriu lá, sei lá, e soltaram as crianças. Tudo louca. E eu também já não era uma criança muito, muito legal, né? Gostava de bater nos outros e fazer drama. E, nossa, eu lembro que aí a diretora, o pessoal da escola vinha até o portão pra poder, pra poder levar as crianças carregadas, velho. Porque as crianças não queriam entrar. Vinha as mulheres, tipo, pegar as crianças e carregar pra dentro, assim, quase que sabe, uma cena de tortura, assim. E aí as crianças se batendo. Nossa, eu lembro que era uma situação horrível, velho. Pelo amor de Deus. Só de lembrar já me dá um... Mas... A escola é um lugar muito pouco civilizado, né? Muito pouco. Ainda mais jardim de infância. A gente já falou isso. A gente já, aqui no Hertz a gente já tinha atentado pra isso em outro episódio, que o jardim de infância é o momento mais que molda caráter da vida. É um momento que... o que é o Velho Oeste perto do jardim de infância? Terra sem lei, terra sem lei. Onde se criam os traumas. Idade média. No jardim de infância é muito pior, cara. Porra. Nossa, tem um trauma pesado também. Agora eu lembrei no jardim de infância. Quando eu fui falar alguma coisa com a professora, de repente meu dente caiu. Tava com o dente eu tava falando e de repente cuspi o dente e, começou a sangrar assim. Aí, todo mundo na sala ficou assim, caralho, tá bom. Meu Deus, velho. Pois é. Coisas estranhas acontecem. Aí veio não lembro se era a coordenadora lá, sei lá. Só sei que ela me levou no banheiro lá, aí ela colocou açúcar no meu dente pra parar o Aí o dente dela caiu também. Não. É só faltava. Depende da idade, né? Nunca se sabe. Então, às vezes ela é velha já. Não, mas foi uma baita experiência. Nossa, eu imagino. Ele ficou sem sorrir até a faculdade. Imagina, no meio de uma aula do Jorge, seu dente cai assim, aí ele ia ficar zoando eternamente. Tá maluco. Imagina o desespero de você tá falando e de repente seu dente só cai. Ele fala, não quero Sim. mais. Pula pra fora. Desisto. Acho que o pior seria se na festa de aniversário dele, o dente dele caísse na hora que ele fosse assoprar o bolo. Nossa, aí Isso realmente... acho que seria o pior constrangimento, cara, porque o dente ia ficar no bolo. Nossa. E todo mundo ninguém ia querer, né? Todo mundo ia embora. Seria uma tragédia. Eu não sei porque eu pensei nisso, mas tudo bem. E o pior é que isso ia estragar a história, não só da festa de aniversário dele, né? Mas também porque o Pacini, ele tem uma irmã gêmea, né? Então ia estragar duas festas. Um estrago. Ia dar uma merda dupla, nossa. Eu tô aqui tentando pensar em algum cenário onde cair um dente seja positivo, mas eu acho que não existe esse cenário. No dentista tem um cenário positivo. Mas já aconteceu de dormindo. Eu literalmente engasguei com o dente. Jesus. Caramba. Isso é um filme de terror. Cara, o que acontece, cara, com seus dentes? Não, eu tava trocando, né? Dente de leite, não. Sim. Mas, cara, que loucura, cara. Imagina você tá falando e de repente... Meu Deus. Eu nunca tive dente de leite. Oxi. Eu sou intolerante à lactose. Nossa. Essa foi uma merda. Desculpa aí. Entra, gente, esse foi o podcast. Hertz, né? Obrigado pela participação. A sua conexão não tá muito boa, amiguinho.
Será que ele vai cair? Olha, ele vai cair em 3, 2. Finge que é o escorregador e pula. Eu tenho uma memória do jardim de infância também. Antes da gente avançando assim na vida. Como o Gabriel disse, acho que quando você vai ficando mais velho, não que eu seja já um jovem idoso, mas realmente com o passar do tempo a gente vai esquecendo de muitas coisas. Mas eu lembro que essa memória, desde muito cedo, ela só foi flash. Eu só tenho flashes e com um amigo meu, William Hideki. Um abraço, onde que você estiver. Provavelmente no Jaguaré, que você mora no Jaguaré, mas enfim. E a gente, numa aula ali aleatória, indo pegar nossos materiais na pasta, e aí eu abro minha pasta e eu nunca fui uma pessoa que tinha muito cuidado com meus materiais, assim. Eu era meio desleixado nisso, acho que até hoje. Por isso que eu terminei a faculdade com, tipo, uma caneta e um bloquinho de notas, né? Enfim. Literalmente. Fui abrir a minha pasta e percebi que o meu tubo de cola, eu não tinha fechado muito bem ele, sabe? Nossa. Então, Meu Deus. tudo, apontadora, borracha, os cadernos, tudo que Virou estava uma coisa ali só. estava... Exatamente, tudo totalmente bizarro, assim. E aí eu vendo aquela situação totalmente incrédulo, viro à minha esquerda, percebo meu amigo William Hideki rindo descontroladamente, assim. Essa memória, essa risada dele, assim, ficou na minha infância de uma maneira muito... Eu não sabia o que fazer e ainda estava vendo aquela risada maravilhosa ali. E eu também não tinha muito o que fazer e rir, assim como uma criancinha de sei lá, 5 anos poderia fazer. Dada a situação em que, enfim, todo o seu material tinha se perdido ali por um pequeno desleixo. Então, é o que acontece, mas teve um lado positivo. Eu lembro de fazer isso muito nas primeiras séries. Sabe quando você pega um pouquinho de cola, aí você coloca no dedo, assim, pra ficar tirando aquela pelinha, assim? Nossa, clássico. Sim, sim. Sei, claro. Eu com certeza devo ter feito isso esse dia. Com certeza. A custo de quê, né? Meu Deus, cara. Nossa, Mas- imagina se a cola tivesse na sua mochila e tivesse colado toda a sua mochila. Nossa, que Isso também já aconteceu. Meu Deus, cara, que isso? A cola do Eu não- Guilherme é o dente pro Pancini, velho. É, Tem várias histórias. exatamente. É meu maior inimigo do jardim de infância. Eu lembro da minha mochila tá colada, assim, algumas partes. Não colada, mas tipo com a marca, assim, da cola. Então, se essa fosse a minha Gotham, a cola seria o meu Coringa. Digamos assim. As coisas tudo dentro da mochila, tudo junta. Certeza que no fundamental ele começou a usar cola bastão. Com certeza. O trauma foi forte demais pra continuar vivendo normalmente. Nossa, cara. Isso demonstra muita inteligência, porque eu poderia ter pensado nisso, mas... Eu preferi deixar a cola guardada. Ô, me presta aí, amigo, por favor. É mais fácil. Só pega dos outros emprestado. Ó, Cara, fica com a mas- minha cola pra você. Eu só vou pegar emprestado quando eu precisar. Cara, mas a cola líquida, ela é um terror pra criança, cara. E porque, cara, quem nunca foi colocar a cola em algum lugar, era sei lá, num recorte de revista, num simples Nossa. papel de, sei lá, 2 centímetros. E você só ia colocar um pouquinho, e ela abre, despeja a cola no chão inteiro, né? Nossa, isso é triste demais. Isso sempre acontece, sempre aconteceu. Não, se isso é triste pra criança, imagina pros professores, né, do jardim de infância. Sim. Ou o pessoal da limpeza, né? Que, meu Deus, cara. Nossa, falando em cola e jardim de infância, me lembra muito daquelas atividades que tinha que fazer umas colagens. Eu não sei se vocês já fizeram alguma coisa assim. Sim, sim. Mas direto tinha alguma atividade que tinha que cortar um monte de revista, alguma coisa assim. pesquisar Então, é só. exatamente isso. Jornal. Nossa, era treta. Eu lembro no jardim de infância quando a gente achou que um menino lá, ele era um gênio, porque ele sabia fazer um triângulo, uma estrela com 2 triângulos. A gente falou, nossa, esse cara é um gênio incompreendido. Esse cara é o novo Newton. Olha só, ele pegou 2 triângulos, colocou um pra baixo e pra cima e virou uma estrela. Nossa! Albert cara aqui Einstein, tem cadê futuro. você? Pra esse cara avançar mais na vida, ele só precisa pular de um escorregador, cara. Então. Só precisa disso.
Por que choras, calcega? Meu Deus, cara. Esses trabalhos assim de... Qualquer trabalho desse tipo mais manual, de cortar, de pintar, ou qualquer coisa assim, eu sempre fui horrível. Eu também. Sim. Não é simplesmente ruim. É ruim a tal ponto que teve um dia que a gente era para fazer uma atividade de Dia das Mães, a gente teve que fazer um coração. A professora, ela teve um momento ali de um pouco de raiva, porque a gente não se esforçou muito. Ela pegou cada um dos desenhos e criticou. E o meu, ela falou assim, que é isso? É uma bola vermelha? Eu lembro de ter ficado, meu Deus, eu sei que eu sou ruim, mas pô, só não falo pra todo mundo. Caralho. Isso é didática, cara. A professora sabe o que ela tá fazendo. Isso é didática. Expor a criança, né? Olha o que Caramba, você fez, Guilherme. olha isso aqui, que horrível. Mas você era uma criança burrona, então, mano. Você não sabia fazer um coração, cara. É a mesma não é coisa, que- sei lá, você não conseguir pintar o sol de. Sei lá, você pinta de azul o sol. Sei lá, Não, velho. ó, em minha defesa, eu nunca fui muito bom de cálculo de proporção, assim. Então, quando eu fui começar a fazer, tava legal. Só que eu pensei, tá pequeno, tem maior espaço livre. Dica pras crianças, deixem um espaço livre. Não coloquem mais É por isso que chama livre. lápis de cor vermelho. Exatamente. E aí ficou, tipo, tão grande que ocupou, tipo, quase todo o espaço da folha. E aí eu fiquei, meu Deus, sabe quando você vai tentando fechar, fazer aquela voltinha da parte de cima do coração e Nossa, não essa é a deu. pior parte, porque você sempre vai Então. tentando ajustar o outro lado, e aí sempre vai ter Exatamente. pensar e dar errado, velho. Aí ficou, tipo, um triângulo bem pequenininho embaixo, aí uma bola gigantesca, assim, dos outros lados. E aí, lá no final, quando juntava, tinha mais ou menos aquela parte do coração, assim. Uma maçã. Foi um dia muito triste, cara. Foi um dia horrível. Eu acho que eu lembrei por que ela fez isso. É. Deixa eu me recordar. Ela tinha pedido pra todo mundo comprar argila pra fazer esculturas e entregar pras mães. Aí teve, tipo, 2 pessoas da sala que levaram argila. Uma pessoa que levou a argila correta e um animal que levou a argila de decoração de vaso, sabe? Tipo, eram bolinhas de argila assim, que não dava pra fazer nada de moldura. Só que eu fui na loja e falei, tem argila? Tem. Ali. Só que eu não expliquei o que eu queria. Então, quando ela só teve 2 respostas positivas, sendo uma do animal que comprou argila em bolinhas, ela já ficou meio estressada. Na próxima atividade, o pessoal continuou vacilando. Meu Deus, gente. Quantos anos vocês tinham? 4ª série? Nossa. 10? Algo assim. Caramba. Idade suficiente pra pensar mais e pegar a argila correta? Talvez. 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 Mas, cara, pensa pelo lado bom. A sua moldura seria uma bolinha de vaso. Essa seria a moldura. Tá pronto. Eu moldei Pronto. em casa aqui, ó. Comprei pronto. Fiz um colar de pérolas, só que não tem pérolas. É argila. Parabéns, mãe. Eu tenho certeza que todo mundo já viveu essa situação aqui, ó. Você tá num domingo, de noite, você chega pra sua mãe assim, mãe, tem que comprar um não sei o que pra atividade de amanhã. Sim. Todo mundo Sim, já sim. viveu isso. Aí a mãe E você só lembra disso, tipo, 2 horas da manhã, tá ligado? Ela já tá dormindo. Aí você vai lá e acorda ela, só pra falar isso. E ela não pode fazer nada, mas você fala, você quer desabafar com ela, né? Aí entra aquela montagem do Pokémon, né? Dos personagens falando, parabéns, meu amigo, parabéns, aplaudindo. Eu tô rindo porque eu sei exatamente que isso aconteceu exatamente comigo, coitado da Nossa. minha mãe. Sim, acontecia direto comigo. Ainda mais que eu era um aluno muito desorganizado, com tarefas, essas coisas, né? Eu diria até que, assim, a minha mãe, ela fez a escola por mim. Eu não fiz a escola. Ela deveria ter ter a formatura e diploma. tudo mais. O diploma, exatamente. E eu não, eu só seria aquele cara que fica na plateia aplaudindo ela. Uma placa, vuvuzela e tal. Porque eu mesmo, assim, eu não fiz nada, assim, quem fez foi minha mãe. Minha mãe passou de ano para mim. Se for Foi ver o basicamente currículo isso. Lattes da sua mãe, vai estar ensino prézinho 1, prézinho 2. Sim, sim. Meu Deus. Nessa fase que o Guilherme falou aí, já no Fundamental 1 aí, que ele fez essa bela obra de arte, né? Uma maçã, uma abóbora, que era pra ser um coração. Cara,
o Fundamental 1, ele é um choque, né? Porque você tá saindo ali de uma jardim de infância, que você só brinca, você aprende ali só coisinhas A simples. vomitar. Exatamente. Você tem a hora da soneca, você tem a hora Comer do dia areia. Eu já era ruim na soneca nesse tempo, hein, cara. Meu Deus. Você ficava acordado. Todo mundo Era dormindo, a você única acordava. atividade e já não conseguia, sabe? Nem nisso ele passava de ano. Né? A hora do choro, ele ficava felizão. Ele dava Caralho, que risada. triste. Ah! Meu Deus, pesado. Mas é muito complicado, cara. Como foi pra vocês esse choque, assim, de sair do momento em que você só brinca pra um Fundamental 1 ali, que você já começa a ter algum conteúdo ali, né? Tem que aprender algumas coisas, tem um pouquinho mais de responsabilidade e tudo mais, desenhar coração, Pra mim foi né? difícil, hein? Como é que foi, Lucas? Pra mim foi difícil porque, como eu tava dizendo, né, que assim, nunca fui muito bom em tarefas e tal, e eu sempre fui meio burro, e tipo assim, velho, Que isso? Não, mas é verdade, cara. Só sei que você é louco, foi complicado, porque eu fui uma criança muito chorona, mano, logo nessa fase aí que passou assim, porque foi um choque pra mim, quando eu vi que, assim, não era só pintar um peixe, não, eu tinha que contornar também, tinha todo um processo. Então eu não consigo. E aí eu chorava. Tudo que eu não conseguia, eu era muito assim, eu não vou conseguir. Eu sempre fui uma criança muito assim. Eu via uma questão e eu não vou conseguir, eu não vou. E eu já começava a chorar, e isso preocupava muito as pessoas à minha volta, porque tudo eu chorava, era complicado. Meu Deus, cara. E você, Pancini? No Fundamental 1, eu troquei de escola. Aí foi um pouquinho complicado, porque, tipo, eu sempre fui um cara bem tímido, né? Assim, hoje eu sou bem menos, mas fui bastante. Uhum. Aí acabava que eu não fazia muitos amigos. Então foi um pouco complicado. Eu só fui fazer, tipo, amizades no Fundamental, porque, tipo, todo mundo fica brincando, essas coisas. Eu só fui fazer amigo, tipo, quase no final do ano que eu entrei naquele colégio. Uhum. Mas de história, Fundamental, eu lembro que eu fazia Hapkido, que é uma arte marcial coreana. Caraca. E foi num dos treinos que eu tava fazendo, eu tive a primeira crise de enxaqueca. Eu tinha, tipo, acho que 12 anos. E, sério, foi brabo. Foi uma enxaqueca braba. Do tipo de sentir enjoo, assim. Até hoje eu não sei. Foi tipo, acho que uma das duas crises de enxaqueca que eu já tive na vida. E eu não sei o que deu. E eu lembro de ser o último ensaio antes da apresentação de Hapkido que ia ter lá no colégio. Aí eu lembro de usar um kimono que era gigante, que não tinha no meu tamanho, e foi engraçado. Já era... A família filmou, assim, aí deu aquela... Aí, sabe como é a família quando filma essas Sim. coisas, né? Que daí elas fazem questão de mostrar pra todo mundo que vem na sua casa. É incrível. É uma ótima experiência. Já era o futuro atleta do Ratos da Dengue, já. E gera conteúdo. A bola não passa, a bola passava, né? Mas o jogador não, né? O cara fazia a arte marcial aí. É. E você, Gui? Funcionou nos primeiros jogos. Eu não vi a sua pergunta, você pode repetir? Não, e você, Gui? Como é que foi essa transição aí? Então, eu não me lembro muito bem, mas Sincero, eu tenho em mente duas histórias. Eu falei, já acho que dei já motivo suficiente para perceber que não era uma criança muito atenta com o mundo ao meu redor. Isso pode ser visto até nos registros. Como assim, Guilherme? A gente tem uma foto oficial da minha turma do prezinho. E basicamente todo mundo que eu fiz o prezinho, né, estudou comigo até o final da 8ª série, tá? Porque eram escolas uma do lado da outra, né? Nessa foto, eu estou olhando para o lado. A única criança que não está olhando para a câmera. O jogador não olha pra foto. Exatamente. Inventei essa moda muito antes. Sim. Então... Você vê a construção ali dos jogadores do Ratos da Dengue, né? Você vê que cada um na sua... Exatamente.
O Nick Fury escolheu bem certinho o que não olha pra foto, o que sabe dar golpe. Vai dar pra formar um time muito bom aqui. Enfim. Ele só esqueceu do futebol mesmo. Só um aí detalhe. faltou. Só um Pra ser pequeno jogador não detalhe. precisa saber jogar, né, cara? Mas cada post no blog sobre o Hatsune Aí... tava vendo na frente. A outra história, eu lembro que quando eu entrei lá, eu não tenho certeza, mas acho que minha mãe falou que eu estava com muito medo. Porque eu gostava de ficar em casa, assim, sabe? Vendo desenho. Eu amava vendo desenho. Na verdade, eu amava ficar vendo TV de qualquer coisa. Tanto que antes da perua vir me buscar nessa época, eu acordava bem cedo. E aí eu ficava vendo o Telecurso 2000. Então, acho que minha primeira formação foi pelo Telecurso 2000. E o maravilhoso Globo Rural, né? Então, nossa, Clássico, 5 ou 6 horas da manhã, passava ali vendo, até acordar Você já antes tinha pra uns poder. 45 anos, né? Exatamente. Globo Rural. velho. Porque não era domingo que eu poderia ver o Pesca e Companhia, né? E o Bom Dia Caminhoneiro. Bom dia, caminhoneiro. Bom dia, caminhoneiro. O cara Eu já lembro. acordava atualizado no preço do arroba. É. Era Antena Paulista, Bom Dia Caminhoneiro, Pesca e Companhia, Autosport, aí como começava o esporte espetacular, eu já tava ali mesmo, já assistia. Mas enfim. Chegava no Bom Dia e Companhia, você pedia uma planta de prêmio, sei lá, velho. É um negócio, Bom Dia Caminhoneiro, um caminhão. Bom dia, caminhoneiro. Olha isso, Eu velho. quero uma roda de caminhão. Quero uma chave de fenda. Que pena, você ganhou o jogo da vida. Que pena, você ganhou um PlayStation. Droga. Ah, que droga. Eu vou desligar. Enfim, sendo eu uma pessoa com medo, né? Porque você sai do Fundamental 1, sai do prézinho e vai pro Fundamental 1, é um mundo diferente. Você tá numa escola com crianças mais velhas, crianças maiores do que você. Só que aí eu lembro de ficar meio assim, todo desconfiado e tal. E aí, felizmente, eu tinha uma pessoa que eu podia confiar, que era uma vizinha que, vamos supor, eu tava na 5ª série. Então, logo no primeiro dia, minha mãe deve ter falado com ela e falou assim, ó, ele tá entrando, tá bem. Então, aí ela falou assim, oi Gui, tudo bem? Qualquer coisa que precisar, estou aqui. E ajudou, assim, sabe? Porque por uma criança tímida como eu, um fã de Pesca e Companhia... De Bom Dia, Não tinha caminhoneiro. muito com quem conversar, né? Sim. Mas, assim, acho que foi bem divertido. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? E eu lembro que nessa fase, no Fundamental, eu me aproximava das pessoas por causa dos meus hobbies. E o meu Caminhão. principal hobby... Não. Além disso, outro hobby que não envolvia dirigir, que era jogar Yu-Gi-Oh! Você talvez esteja perguntando, Guilherme, você faz isso até hoje? Faço até hoje. Por quê? Porque é uma ferramenta de socialização, né? Então, 2ª ou 3ª série, eu ficava jogando com o pessoal, todo o intervalo, às vezes nem só pegava o lanche e saia correndo pra poder ficar jogando com o pessoal e tal. E eu lembro de um episódio específico que eu nunca vou me esquecer. Eu era um fanzaço de Yu-Gi-Oh! Só que começou a vir a onda do Naruto. Só que eu não queria jogar Naruto, porque eu gostava do Yu-Gi-Oh! Não só de colecionar as cartas, mas de realmente jogar o jogo. Só que os cards de Naruto não fazia sentido o jogo em si. Nunca fazia, não fazia sentido nenhum. Eu fiquei desesperado. Eu tinha vários colegas pra jogar Yu-Gi-Oh! E todo mundo passou a colecionar Naruto. E eu falei, não pode, vou ter que me adaptar. Me adaptei, e aí eu consegui finalmente a carta mais difícil, Meu Deus. que era o 4º Hokage. E o pessoal, tinha gente que trocava cartas e tinha gente que batia as cartas, né? Eu sempre fui péssimo em bater, né? O pessoal fala que é fazer o bafo, enfim, tem inúmeros nomes pelo Brasil. Mas um dia eu fui lá e topei, né, fazer isso. E aí, uma pessoa viu a carta que eu tinha e falou, vamos bater, eu dou não sei quantas cartas pra gente se oferecer. Eu falei, beleza, né? Pensei comigo, vou lucrar, né? Apesar de ser horrível. Então, comecei lá, preparei e tal. E aí veio um ser iluminado, que felizmente eu não sei quem é, porque não deixaria em paz. E uma das modas, além do Naruto, na época, era fazer o famoso Oh, Rapa! Que era basicamente alguém pegar suas cartas e sair correndo descontroladamente. Então eu, uma criança que já não gostava de Naruto, topou por conta da moda e perdeu a carta, a única carta boa que tinha, eu nunca mais colecionei card de Naruto. É um trauma
Até Triste, hoje, eu só triste. vi o Naruto só as primeiras partes. Sei que é legal e tal, mas era uma carta tão legal, porque tinha uma história diferente. E naquela época a gente não tinha acesso às informações, porque a internet, né, não era o que tem hoje. Então o pessoal falava, nossa, a história dele é muito louca e não sei o quê. Eu não sabia qual que é a história dele, mas eu tinha aquela carta. E depois de segundos com ela na mão, eu perdi. Foi uma das maiores tristezas da minha vida. Top 10 Basicamente, tristezas dos animes. Agora eu lembrei de outra. Cara, eu acho que o que mais me fez sofrer no Fundamental foram os cards. Por quê? Outra história. Tinha uma carta que eu queria muito também. Eu acho que era o Obelisco. Quem sabe de Yu-Gi-Oh! Sabe do que eu tô falando, porque é um deus egípcio. É uma carta também bem rara. E tinha um amigo meu que tinha essa carta. Eu falei, cara, vamos trocar, eu te dou 200 cartas, sabe quando você tá desesperado? Porque era o único deus egípcio que faltava. Ele falou, não vou trocar não. Aí ele foi guardar, ele tava provavelmente num short sem bolso. O que ele fez? Ah, deixa eu colocar aqui no meu tênis. Sabe, não foi muito inteligente. Caralho. Aí ele, beleza, colocou ali, eu não entendi nada, não sei o quê. Aí foi passando no final do dia, ele foi ver, começou a sair os negócios do tênis dele, a carta esfarelou no tênis dele. Meu Deus. Ele poderia ter trocado comigo, pegado a carta. Ele poderia ter tirado pra eu segurar, mas não, ele quis guardar. Pode ver, a criança, nessa fase, não tem muita inteligência, né? Não, Ele achou que era a atitude mais lógica a se fazer. Foi ganancioso, É, e de certa forma burro. de certa forma. Aí ele achou e falou: tem uma carta na minha bota. Nossa. Meu Deus. Ele foi fazer um negócio de mágica, só que ele fez outra mágica desaparecer, né? Trágico. Foi um trauma. Basicamente, meu Fundamental 1, eu só joguei Naruto. Naruto, né? Yu-Gi-Oh! Principalmente. E na verdade, eu fiz bastante amizade, assim. Eu lembro de bastante dos meus colegas de lá, né? Já na segunda fase tem mais histórias, mas eu gostaria de ouvir as experiências dos senhores. Gabriel, como é que foi essa transição prézinho Fundamental 1 e quais histórias você teve? Então, cara, eu preciso deixar bem claro aqui, que eu já falei no episódio aqui do Dia das Mães, né? Nós trouxemos nossas digníssimas mães para participar, que a minha mãe, ela era professora na escola onde eu estudei, né? Então, a partir do momento que eu saí ali eu mudei de escola, né? Eu saí ali da escola onde eu fazia o jardim de infância e fui para me aventurar nesse vasto mundo do Fundamental. Minha mãe estava lá. Ela não dava aula pro Fundamental 1, né? Eu só fui ter aula com ela no Fundamental 2. Então, assim, durante o Fundamental 1, eu não tive tanto impacto disso, né? Eu não tive tanto, sei lá, eram professores diferentes, os alunos, nenhum dos meus colegas conhecia minha mãe, ou sabiam que minha mãe era professora na escola. Eu nunca fui também aquela criança que ficava correndo pra sala da mãe, sabe? Que a mãe é professora e fica aí toda hora indo lá. Não, eu sempre fui tratado ali como um aluno normal, né? Mas, cara, tem algumas histórias que aconteceram nesse período aí que eu não posso deixar de comentar aqui. Como no primeiro dia de aula, que aconteceu um negócio muito bizarro. Eu não vou citar nomes, porque, né, eu não quero expor as pessoas. Mas digamos que eu conheci uma pessoa que foi estudar comigo, né? Um amigo meu e tal. E a gente estava na mesma sala, a gente chegou lá e, nossa, primeiro dia e não sei o quê. E naquela época, não sei se vocês lembram disso, mas a gente usava aquelas capas para colocar em cima da mesa. E aí, em cima daquelas capas de plástico, a gente colocava o estojo, o caderno, essas coisas assim, né? Vocês lembram disso? Uhum. A minha não teve, mas a sua escola já estava preparada para o coronavírus. Sim, basicamente. E aí, tipo, todos os aluninhos lá com o negócio e tudo mais, e eu levei também o meu, eu lembro que o meu plástico era, tipo, azul e tal. Aí, beleza, fui, nossa, montei. Primeiro dia, né, querendo mostrar serviço, fui, tirei já tudo da mochila, coloquei tudo bonitinho lá na minha mesa. Aí, eu olho para o meu lado e está esse meu amigo, né, parado. Mas assim, Conheço parado de essa um aí. jeito. Hã? Conheço essa aí. O Lucas conhece essa história, que, né, eu já contei a ele, mas eu não vou dizer os nomes aqui pra não complicar. Mas enfim, e aí essa pessoa estava do meu lado, assim, e com uma cara muito diferente. Sabe quando a pessoa, ela tá quase que tremendo, assim, e com os olhinhos cheios de água, assim, e paradinho com a coluna ereta. A coluna, tava assim, se você passasse uma régua, tá a coluna da pessoa. Nem encostava na cadeira, assim. E aí eu falei, estranho, né? Aí eu fui lá, né?
Falei, bom, meu amigo, né, vou lá. Cara, peguei na mochila dele o material dele, estendi o plastiquinho dele na mesa dele. Ele não tá fazendo direito. Deixa eu fazer Eu por falei, ele. não, ele não tá. Porque ele nem se mexeu, ele nem tinha pego as coisas. Fui lá, peguei e tal, coloquei o estojo, coloquei caderno e tudo mais. E, cara, ele não se mexia. Aí eu falei, ué, mas o que tá acontecendo, será, hein? Todo mundo já tinha colocado e tal, eu coloquei pra ele. Aí eu perguntei, tá tudo bem? Aí ele só, cara, ele não falou nada, ele só olhou pra mim, mas eu nunca vi um olhar de tanto desespero. Ele olhou Meu pra mim Deus. e e só mexeu a cabeça assim que não estava tudo bem. Aí eu, você quer que eu chame a professora? Aí ele, continuando olhando fixamente pra mim, sem piscar e com o olho lacrimejando, fez que sim com a cabeça. Aí eu falei, meu Deus, velho. Aí eu fui lá, chamei a professora veio e falou com ele. Aí eu já não sei o que ela falou no ouvido dele, né? Ele falou com ela. Aí, cara, ela Posso pegou chutar? Posso chutar? Posso chutar o que é? Vai. Ele se cagou. Sim, cara. Ah, Ela Meu levantou ele Deus! pegou a mãozinha dele, foi levantando e, cara, foi pingando, cara. O caminho todo, da sala até a diretoria, foi pingando. Cara, E a gente... que triste, mano. E eu fiquei tipo. Eu falei, meu Deus, será que vai ser assim todo dia? A mãe dele deve ter perguntado. A mãe dele deve ter perguntado, né? Ah, filho, como foi seu dia hoje? Ah, meu dia foi uma merda. Literalmente, cara. É Eu isso falei, mesmo "Cê é que louco." você me ouviu? Eu me caguei. E foi, cara. E foi bizarro porque eu não imaginava isso. E eu só percebi na hora que a professora pegou na mão dele e levantou ele, foi andando com ele assim de mão dada. E foi um negócio Nossa. pingando no chão. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu aqui? Eu já falei, nossa, se todo dia nessa escola for assim, eu não sei o que vai acontecer. Teria sido melhor, ô Gabriel, você colocar o plastiquinho no assento, né? É, exatamente, eu soubesse. E Mas, não na nossa, mesa. Foi um Não, momento assim que marcou minha vida isso daí. Não, imagina. Triste por ele, mano. Tadinho. Nossa, deve, demais. deve ter sido uma experiência traumatizante pra ele. Que, nossa. Sim. Não, e Não o foi um bom- dente que caiu, mas desesperador, né? Não, o dente não é nada comparado a isso. Sim, não, Porque dente cai, todo mundo tá caindo dente. Todo mundo tá com banguela naquela época, com a famosa janelinha. Isso não é nada. Agora, se Mas pelo cagar- menos ele não levou ponto, né? No nariz, em nenhum lugar. realmente. Mas eu lembro que na época, o bom é que parece que os outros alunos, eles estavam tão, acho que, traumatizados em choque, que ninguém lembrou. Então, esse assunto não voltou à tona mais. Então, tipo, a gente só seguiu a vida, todo mundo, assim, sabe? Coletivamente. Depois eu não me lembro de alguém ter comentar isso. Assim, é que não aconteceu comigo, né? Talvez ele lembre. Mas... Ele lembra, você pode ter certeza que ele não talvez Ele não talvez ele lembre. isso não é algo que se esquece. Mas, cara, bizarro, assim. Então, nessa fase do primeiro fundamental, assim, foi uma coisa louca, assim. E tanto por eu tentar me adaptar e já logo de cara já acontecer isso. Então eu fiquei meio, o que vai acontecer aqui, sabe? E eu não sabia exatamente ainda como reagir, como agir, sabendo que minha mãe estava na escola também, né? A escola era grande, né? Mas eu não sabia o que fazer. É legal que quando a gente vai vendo que quanto vai passando o tempo, os traumas não param de crescer, eles só se tornam mais. Não. A gente só tem mais memórias deles, né? Só fica mais constrangedor. Exatamente. Bom, mas pelo menos agora só uma pessoa se jogou do escorregador, né? Acho que a média tá Eu boa, achei que vocês iam me acompanhar nessa aí, né? Seria algo mais assim, pô, conta mesmo, né? Conta mesmo que você já passou aí, né, na sua vida, mas aí acabou que só eu contei, né? Algo de ruim mesmo, assim. Mas tudo bem, segue a vida aí, segue o baile. Meu Deus, cara. Mas é doido. Agora, você falou isso, não sei porquê, mas acabou de vir à mente aqui um momento também que eu tava... Foi no Fundamental 1, acho que antes da gente passar pro Fundamental 2, eu preciso falar isso. Teve um dia, acho que com certeza aconteceu isso com vocês também, mas era sempre uma maravilha quando tinha na cantina, o dia, né, da cantina era cachorro-quente, cara. Nossa. Putz. E Isso era um era desses bom. dias. E era um desses dias. Eu tava assim, ó, nossa, mas eu tava esperando, assim, eu saí da sala, assim, quando eu soube que era cachorro-quente, eu falei, o quê?
Eu fui assim, ó, mas correndo, assim, na maior velocidade, no máximo que eu pude. Quando eu cheguei próximo, sei lá, 1,5 km de distância, tinha uma fila gigantesca que pegava assim, acho que dava umas 3 voltas na escola. Falei, caramba, meu, mas não é possível. Eu vou ficar, né? Eu vou ficar nessa fila, aconteça o que acontecer, eu não vou sair daqui sem o meu cachorro quente. E aí eu fiquei lá na fila, cara, eu fiquei. Passou o tempo, fiquei um tempão na fila e tinha gente que eu tava vendo ali que tava furando fila, já tava dando treta, começando a causar intrigas. A gente tava vivendo uma vida ali dentro da fila, sabe? Já tinha gente lá que tava engravidando, outro já conseguiu emprego. Já tinha um sistema de governo paralelo. Já tinha um sistema de governo paralelo, enfim, a fila ali já virou uma sociedade secreta. Depois de horas que eu tava na fila, na minha cabeça de criança, né? Devia ter passado, sei lá, 20 minutos. Eu tava muito tempo na fila, aí chegou a minha vez. Eu, tipo assim, a pessoa que tava na minha frente pegou o cachorro-quente, saiu, eu já tava assim, ó, umas 5 pessoas atrás, eu já tava olhando pro cachorro-quente, assim, sabe? Já tava assim, meu Deus, olha isso. E aí, na hora que a pessoa que tava na minha frente saiu, eu cheguei na minha vez, assim, de pegar, eu estendi o braço, assim, pra pegar o cachorro-quente. A mulher da cantina na janela, assim, falou assim, não, acabou por hoje. O resto é pro próximo período. E já ia fechando a janela, velho. Putz. E assim nasceu o Coringa. Sim. Cara, Essa é a verdadeira história do Coringa. velho, a história de origem. Eu falei, o quê? Não, eu fiquei um tempão nessa fila, eu tenho que pegar esse cachorro quente. Ela falou, não. Agora é só pro pessoal da tarde, porque é cidade de manhã, né? Aí eu falei, não. Aí, cara, olha só, eu tava no ensino fundamental 1, devia ter Pequeno Os Vingadores. Assim, eu tinha, sei lá, 9 anos, 10 anos. Cara, eu estendi meu bracinho e peguei um cachorro quente. Só que mais bizarro de tudo é que a mulher, ela, sabe quando parece que demora alguns segundos pra ela processar o que tinha acontecido? Aí ela foi lá, olhou pra minha mão, olhou pra minha cara e ela deu um tapinha na minha mão, assim, ó. Aí, com o tapinha dela, eu larguei o cachorro quente. Aí os dois olharam pro cachorro quente, olharam um pro outro. Aí ela pegou o cachorro quente que eu tinha pego. Aí eu fui lá e tirei da mão dela, velho. E o cachorro quente já tava tudo esfarelado já, e eu saí comendo ele, assim, olhando pra ela, assim, tipo... Caralho. Cara, esse momento foi único, cara. Por que está tão séria a tia da merenda? Sim. Eu falo, o Gabriel é um dos maiores revoltados da história da escola, assim. No episódio Dia das Mães já tem várias histórias disso. É um jovem encrenqueiro. Nossa, não, mas eu achei Quem uma olha, injustiça isso. uma pessoa pacífica e calma hoje, mal imagina que é o recordista de baderna das escolas. Ele é proibido de entrar lá, não pode nem passar perto. Tem uma placa escrito procurado até hoje. Pode ter 5 anos ainda, né? Mas eu achei uma injustiça, porque tinha criança ali que tava furando fila, pegando 3, 4 vezes. E aí eu tinha feito bonitinho, seguido a fila ali e tal. E aí chegou na minha vez, ela falou, não, acabou. Eu falei, o quê? Mas não, nem a pau. Que acabou o quê? Que acabou Aqui na fila, esperei pra caramba. Eu não tô louco. Pior que eu não sei se dá tempo aí de contar mais uma aí, porque eu lembrei de outra aqui. Será que dá? Vai. Não é, na verdade, algo, tipo, muito na infância, né? Foi há pouco tempo da escola, né? Foi acho que no segundo colegial, foi. E, assim, né? Pra você ver, vocês aí contando histórias de... eu era criança, eu fazia isso, né? Não, eu fiz coisas assim... já, né, bem maduro ali e tal, né, no segundo colegial eu tenho histórias ainda nesse nível. Por quê? O que aconteceu? Eu, assim, eu nunca gostei de ir pra escola e tal, pra mim, eu sempre só fui pra resenha, eu sempre gostava dos amigos e tal, sempre fui um cara que fiz muitas amizades, assim, não fiz muita coisa importante pra escola, né. Então eu só fiz, se for coisa importante, foi coisa pra ruim, né? Que é uma das que eu vou contar agora, porque uma vez eu tava num dia assim de aula normal, tal, tinha uma professora, ela era muito boazinha, muito boazinha.
Cara, você podia explodir uma bomba dentro da sala. Ela falava, não, tá tudo bem. É sério, ela era desse nível. E dava dó, porque isso era ruim às vezes pra ela. Principalmente se você tá numa escola do estado, porque você sabe que é diferente. Que os caras tacam terror mesmo, não tem dó. Não tem essa de empatia. Não tem essa. Escola do estado, irmão, os caras estão nem aí pra você. E aí dava dó da professora, né? Só que aí nesse dia dessa aula, ela tava dando uma aula normal e tal. Só que o pessoal como ela era muito boazinha, o pessoal se aproveitava. E aí fazia muita bagunça, muita mesmo. E um dia dessa aula aí eu acabei pegando uma bola de handball, porque eu tava com uma amiga minha, que ela tinha levado uma bola de handball assim, pra escola, porque tinha educação física e tudo mais. E aí eu peguei emprestado, nossa, deixa eu ver essa bola, no meio da aula, assim, né? Tava mó bagunça a aula mesmo, mó várzea. E aí eu peguei a bola, nossa, deixa eu ver. Aí um homem, ele não consegue ver uma bola que ele vai, né, vai querer jogar. Não precisa nem ser uma bola, pode ser uma latinha, pode ser qualquer coisa. É mais Um forte feijão, é mais forte, E isso foi mais forte que eu mesmo. Eu comecei já a fazer embaixadinha e tal. E a partir do momento que você vê uma bola e tem outras pessoas em volta, não vira só futebol, brincadeirinha. Não, tipo, é Champions League, pô. É agora. É final de Copa. Entendeu? E isso no meio da aula. E aí a gente tava fazendo embaixadinha, normal. Só que eu levei a sério, e aí eu queria fazer graça. Aí eu fui dar aquele chute no vácuo, vocês sabem, aquele chute no vácuo. Uhum. Só que eu acabei não dando o chute no vácuo, eu dei o chute na bola, sem querer. Meu Deus. Era pra ser o chute no vácuo e foi na bola. E aí, o que aconteceu? Eu dei o chute, ele pegou na bola e a bola foi pro alto. E foi um baita chute, assim, foi um chutaço mesmo, assim, muito forte. Porque, pensa, era pra ser no vácuo, então você não mede a força. Foi um negócio muito forte. E foi no teto, assim, ó, estourou. Foi com tudo na lâmpada, no lustre da sala. Quebrou, assim, espalhou vidro pra sala inteira. E, cara, isso deu susto em todo mundo, assim, pensa. Você tá no meio de uma aula, velho. Você tá no meio de uma aula e voa vidro em você. Não é muito normal. Não é muito normal. E isso caiu o vidro em cima de todo mundo ficou abaixado, assim, parecia que tava numa guerra. E a professora ficou assustadíssima, ela já é muito boazinha, assim, ela ficou assustadíssima. E aí eu mesmo fiquei desesperado, assim, meio sem saber o que fazer. Só que essa era daquelas lâmpadas que soltam um negócio que é tóxico, não sei como é muito bem. Mas aí falaram pra todo mundo. Interrompeu a aula, todo mundo teve que sair da sala. Na verdade, só os meus amigos ali viram que fui eu que chutei, porque eu tava na rodinha, né? Só eles sabiam que tinha sido eu que chutei. Só que, pra não causar nenhum problema, eu falei, mano, eu vou assumir que fui eu que chutei, pô, você é louco, vou ficar nessa, né? Eu era honesto, acima de tudo. Eu, posso chutar a bola na lâmpada, mas eu assumo que eu chutei. Entendeu? Apesar de estragar a aula, colocar todo mundo em perigo, desrespeitar o professor, você era honesto. Sim, eu era um cara muito honesto, apesar de tudo isso. E aí eu simplesmente fui até a direção na mesma hora e fui assumir o BO. Eu falei, aconteceu isso lá na sala. Né? Como que eu explicar, né? Eu tava na aula e do nada a lâmpada estourou porque eu chutei a bola na lâmpada. Tipo, não era muito legal explicar, mas eu tinha que contar, eu vou fazer o quê? Aí eu falei, não, fui eu mesmo, que não sei o quê. E, beleza, a gente vai ver isso, que não sei o quê. E aí, só sei que no fim eu acabei pegando a vassoura e a pá, me deram a vassoura e a pá pra eu limpar, junto com as faxineiras lá. E meus amigos ficaram rindo, obviamente, porque acima de tudo foi uma história muito engraçada. E aí, só que assim, o lado bom é que isso ninguém agradece, ninguém fala nada, ninguém valoriza o meu trabalho, né? E assim, querendo ou não, eu interrompi a aula naquele momento que muitas pessoas não queriam. Né? Cara, muitas pessoas não queriam. Então, mártir. Eu fiz o trabalho sujo, né? Fiz exatamente o trabalho sujo. Então ninguém me valoriza por isso. Só lembra o homem que quebrou a lâmpada. Mas não, eu fui um homem bom que, ele sacrificou pra aula acabar. Olha que legal.
Nossa, cara. Isso que você falou me lembrou também de uma outra história que aconteceu comigo. Gabriel. Que isso? Calma. Respira. Não conta essa história. Por quê? Que história? Você vai entender no futuro. Que dia é hoje? Dia 6 de julho? Tá. Não, eu acho que deu certo. Só me promete que não vai contar essa história. Tá, eu prometo. Ok. Valeu. O que foi isso? Cara, eu não entendi o que acabou de acontecer aqui, mas vamos seguir com o episódio, melhor. Só pra garantir. É engraçado que quando a gente tá nessa faixa de idade, a gente não tem medo de nada, né? Tipo, de qualquer coisa, sei lá, não vai doer, ou sei lá, nem vai quebrar, sabe? A gente não tem isso. Eu lembro perfeitamente que isso já um pouco mais depois, né? Na 8ª série, por aí, um querido amigo meu da sala, que era o Renan, ele quis fazer um teste. Qual que era o teste? Ele ligou o ventilador e ele colocou o dedo lá. Nossa. Só um olha, teste. Ideia funcionou o genial. teste dele, exatamente. O método científico dele provou que sim, se você coloca o seu dedo no ventilador ligado, seu dedo vai sangrar. Esse aí é o parceiro de Devia ter laboratório do Lucas, né? Que de pular do escorregador e enfiar o dedo no... São só testes. É, só teste. Funcionou, o teste muito bem, 100%. Pelo bem da ciência. Nem precisou ninguém testar de novo. Sim. Deu pra saber no Eu primeiro fiz o resultado. trabalho sujo mais uma vez, olha lá. E ninguém valoriza. Mais uma vez eu vou dizendo aí. O cientista do jardim de infância nunca tem o reconhecimento que merece. Exatamente. Nossa, agora que vocês falando nisso, no Fundamental 2, meu melhor amigo na época, ele era uma peste, mano. Nossa, ele arrumava tanta confusão. E eu não sei por que naquele dia a professora decidiu sair da sala, sei lá, ficou um tempão fora, não sei, não lembro por quê. Mas enfim, quando a professora saía da sala, a sala virava uma zona. Sim. Aí meu amigo genial, ele decidiu fazer o quê? Eu tenho uma borracha, eu tenho um clips. Aí o que ele fez? Ele atravessou o clips na borracha e decidiu colocar na tomada. Já é ideia, sempre essas ideias geniais, né? Nossa. Só que assim, quando ele colocou na tomada, deu 2 segundos, o negócio começou a sair faísca. Aí parou de sair faísca. Do nada, a borracha pegou fogo. Meu Deus! Mano, Caraca, velho. nessa hora, o moleque deu uma bicuda na borracha pegando fogo. E começou a chutar, a pisar na borracha pra apagar aquela merda. Só que o que aconteceu? A tomada ficou carbonizada. Aí pronto, aí não teve jeito. Aí a professora chegou e simplesmente viu a tomada preta, assim. Aí pronto, tomou aquela advertência, assim. De onde vem essa genialidade, né? Esse lapso. A pessoa tá paradinha Não, assim, de repente eu não- o controlador do The Sims ali fala, faz isso, sabe? A pessoa tá sentadinha de boa. De repente, vou colocar um clipe na borracha, vou enfiar na tomada. Vou lá. O que eu não aconteceria levanta se e usássemos 200% do nosso cérebro? Aí a pessoa vai e bota a borracha na tomada. É o famoso por que não? O que pode Certo. dar de errado? Sério, os caras da minha sala tinha umas ideias muito estranhas, assim, velho. Tipo, tinha umas horas que... Também, quando a professora saía, sempre quando a professora sai. Ou intervalo de aula, assim. Eles pegavam os giz e tacavam no ventilador. Aí o que acontece quando você taca o giz no ventilador? O giz voa pra algum lugar, você não sabe pra onde. Sim. Aleatório. E eu acho que esse que era a parte da hora. Pra onde vai esse giz que eu vou tacar lá? Vai acertar alguém? Não vai acertar? Vai acertar, vai voltar em mim? Eu acho que esse era o jogo, era tipo uma roleta russa, tá ligado? Roleta russa do jardim de infância. Não, é do Fundamental 2. Nossa. Aí Não, os caras eram muito... já foi na maldade. Aí, nesse caso... Nossa, Já tem dolo aí, já tem dolo. Aí eu lembro uma vez, mano, o moleque... Eu já não gostava daquele moleque, o moleque era muito retardado. Aí ele tacou o giz, mano, e o giz foi na minha cara. Mano, eu levantei, eu fui pra cima dele, eu peguei ele pelo pescoço e falei assim, mano, dá pra parar, seu moleque?
Aí pronto. Nossa. Para seu moleque. Mano, os moleque... Eu quero uma camiseta com isso. Mano. Dá pra parar seu moleque. Mano, veio os outros caras da sala, assim, separar a gente, assim, mano. Aquele dia foi louco. Muito bom. Mano, que frase excelente, velho. Dá pra parar seu moleque. Mano, não, meu cara era Disse molequinho, o outro mano. moleque. Não, mas o cara era muito criança, muito estúpido, velho. Nossa, Justo. Eu já não gostava dele. E aí Por ele outros faz motivos. isso. Aí ele faz isso, aí pronto. Aí eu estourei, né? Nossa, mas... Não, no Fundamental 2, pelo menos, acho que as maiores lembranças que eu tenho, assim, de... Enfim, de coisa ruim acontecendo, assim, de, sabe, coisas aleatórias e coisas engraçadas e coisas... Meu, é uma mistura de sensações quando eu penso no meu Fundamental 2, também na mesma escola, né? Nesse momento, cronologicamente, né? Ali quando eu entro na 5ª série, que hoje é o 6º ano, eu começo a ter aula com a minha mãe, né? Então já começa ali a ter todas as questões dos alunos questionarem eu tirar boas notas por conta de eu ser privilegiado por ter informações ali, saídas de Dessa lugares fonte. Então começou a acontecer esse tipo de coisa, os professores cobrarem mais de mim, porque qualquer coisa que eu fizesse, eles poderiam simplesmente sair da sala e ir até a minha mãe e falar. Então, Putz. isso começou a rolar, e aí eu, naquela época, eu era uma pessoa um pouco, como vocês já devem ter percebido, um pouco revoltada, né? Então, eu batia de frente, falava, não, você quer falar com a minha mãe, você espera a reunião de pais, porque aqui ela é só minha professora, e não sei o quê. E aí os alunos já, aí já ferrou, né? Aí você já perdeu. Você tá certo, tava certo. Na época eu tava certo, é que eu usava de métodos muito agressivos pra isso, né? Eu precisava também fazer dessa Você forma. não contou que tava com uma faca na mão, né? Essa parte eu deixo em off. Cachorro quente na outra, né? Mas enfim. Ninguém Então, pega assim, meu cachorro quente. Então não pega o cachorro quente. Mas nessa época, velho, é muita história, assim. Eu poderia, acho que, um episódio inteiro falar só sobre o meu Fundamental 2, assim. Enfim, então, assim, resumidamente, eu vou citar algumas pequenas historinhas que talvez sejam legais pra recordar aqui. Teve um momento que eu tinha acabado de entrar na 5ª série, né? Tava conhecendo o mundo ali, olha só como que é a 5ª série. E aí um pessoal, tipo, da 8ª série veio até mim, pessoas que eu nunca conhecia, tipo, umas meninas, assim, e acho que tinha um cara também, sei lá. E eles falaram assim, você é o Gabriel, né, o filho da professora? Sou. Aí eles falaram assim, sua mãe tava dando aula não sei do quê, e ela mostrou o seu álbum de fotos de quando você era criança. Aí o quê? Meu Deus. Eu falei, não, ela tava dando aula não sei do quê, e aí ela mostrou umas fotos de você peladinho na banheira. Não. E eu, não. cara. Isso não aconteceu. Tipo, hoje em dia dane-se, né? pode Mas ser. naquela época, eu lembro que eu falei que o quê? Não, Questão isso não de honra, aconteceu. né? Eu falei, nossa, você tá naquela fase que você tá querendo se ir, né? Não, eu tô de boa, não sei o quê. Você ainda tá em formação ali da sua... né? Você não é tão seguro assim das suas coisas, então, na época, eu lembro que eu fiquei, não, isso não aconteceu, velho. Isso não aconteceu. Ela não levou pra dar de exemplo de coisa, álbum. Porque assim, antes, quando ela fazia isso, eu não tô lá mesmo, né? Não tava estudando lá. Só que aí naquele momento eu estava lá e ela mostrou e veio as pessoas me falar isso. Eu falei, não, isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Teve uma outra vez também que eu tava na aula de história. A professora de história ela ia falar sobre Mesopotâmia. E só quero fazer um breve comentário aqui dessa aula, porque esse dia foi marcante. Que tava chovendo muito. E tinha até uma piadinha entre os alunos lá que os alunos não gostavam muito dessa aula, apesar de que eu gostava. E aí tinha a piada de que sempre quando a gente estudava de manhã, né? Tipo, não, essa época a gente estudava de tarde. E sempre quando era essa aula, o dia ficava, tipo, escurecia. Pessoal, não sei o que acontece, mas todo dia... Assim, a gente só tem aula. Eram as últimas aulas do dia, sei lá, de uma quinta-feira. Todos os dias da semana, quando a gente ia embora, tava de dia, assim, sabe? Tava, não anoiteceu ainda. Toda quinta-feira ficava noite, assim, apagado durante a aula. Eu falava, o que tá acontecendo aqui? Aí eu lembro de um dia que tava chovendo muito, mas assim, tava muito, muito mesmo. E aí a professora ela foi até o centro da sala, assim, e ela falou, pessoal, hoje nós vamos falar sobre Mesopotâmia. E aí apagou, deu um estouro e apagou a luz da escola. Aí todo mundo,
Aí voltou a luz. Aí voltou a luz. A gente, o que aconteceu? Todo mundo ficou meio assim parado. Bom, acho que deve ter caído, né? Enfim, hoje nós vamos falar sobre Mesopotâmia. E apagou de novo, velho. E aí todo mundo... Como assim, mano? Cara, e não voltou. Aí esse dia a gente foi embora pra casa, velho. Porque a luz da escola apagou e já era noite, né? Porque sempre apagava. Mas, cara, eu lembro que tinha uma galera que tava feliz também porque tinha apagado e quem tinha ido embora, né? E eu lembro que teve uma pessoa que veio, assim, achando que era eu e me chacoalhar no escuro, sabe? Tipo, aê! E me chacoalhar. Só que tem um pequeno detalhe. Eu olhei pra trás e vi essa pessoa chacoalhando uma menina que sentava atrás de mim. Então, tipo, a pessoa chacoalhou a pessoa errada, Nossa. achando que era eu e ficou chacoalhando assim, aê! Vamos embora pra casa! E, mano, chacoalhou uma pessoa totalmente aleatória por causa disso, velho. Então, foi, assim, um momento marcante da vida, assim. E pra encerrar, um momento ali que eu fui um tanto serelepe, que eu nunca... Olha só, eu nunca contei isso pra geral, assim. Eu só contei, acho que... Não sei nem se minha mãe lembra disso, enfim. Mas naquela época, eu tava no Fundamental 2 e olha só a ideia de jirico, assim. Tal qual o Lucas pular do escorregador ou o outro colocar na tomada o clipe de papel com a borracha. Eu pensei no seguinte, eu falei, a gente tava no meio de uma aula de matemática, e assim, eu gostava até da aula, né? Mas a galera não tanto, e o pessoal meio que zoava isso, que não sei o quê. E aí, como era filho da professora, né? Eu chegava antes, só que eu já ia pra sala, eu ficava na sala esperando todo mundo chegar. E aí teve uma aula dessa de matemática, que a professora, que tipo, acho que algum aluno peidou no meio da sala, velho. E essa professora, ela ficou, tipo, muito, muito, assim... ela começou a passar mal por causa do cheiro, velho. Caraca. Meu Deus do céu. Ela falou assim, não, A eu não marmita aguento. do diabo, velho. Ela falou, não, eu não aguento. Nossa, se tem uma coisa, não, cheiro pra mim não dá. Ela saiu da sala, velho. Ela não conseguiu dar a aula por causa disso. Aí, né, aquela lâmpadazinha na cabeça, né, eu e meu colega pensamos, olha só, e se a gente se aproveitasse disso? Aí, cara, o que a gente fez, cara? A gente ficou, sei lá, uma semana a gente pegou um frasco de vidro, grande até assim, e a gente ficou colocando, cara, casca de ovo, peixe, mano, fezes de gato, velho. A gente ficou colocando, Nossa. mano, tudo, deixando no sol pra apodrecer. Assim, Meu sabe, Deus do céu. aquele negócio da construção das meninas superpoderosas, né? Casca de ovo, peixe, não sei o que lá, urina e tudo que há de ruim. E a gente colocou tudo lá dentro, velho. E chacoalhou, assim, mano, tava horrível o cheiro. Tava assim, mano, nunca senti um cheiro pior do que aquilo. E a nossa ideia brilhante era o quê? Eu, um dia, chegava antes lá de todo mundo, molhava no paninho, passava na mesa dela, da professora, e a gente ficava na aula. Caraca, cara. Os caras eram mal, hein? E aí, a gente ia esperar pra ver o que acontecia, se a gente ia ter aula ou não. Cara, olha a ideia de jirico. Só que eu não contava que eu era apenas um jovem burro naquela época, cara. Inocente. Um dia antes da gente colocar nosso plano em ação, a gente teve aula de educação física. E aí, a gente foi todo mundo correndo pra quadra, assim, feliz. Vamos jogar bola, vamos jogar bola, vamos jogar bola. Quando todo mundo chegou na quadra, todo mundo fez isso, né? E aí eu fui lá e burro, fiz também. Tirei a mochila das minhas costas e arremessei na arquibancada. Stonks. Stonks. O que tinha dentro da minha mochila? O Tudo vidro. que há de ruim. Quando eu joguei, velho, e eu vi só o barulhinho do vidro quebrando, e naquele momento eu paralisei. Eu falei, não, eu não fiz isso. Cara, eu lembro que eu voltei pra casa, eu tava frio, né, eu tava com uma blusona, eu tive que embrulhar minha mochila numa blusona pra poder não sair o cheiro, e eu fui caminhando meio-dia, cara, no sol, Meu Deus. da escola até em casa, fedendo, velho. E cheguei em casa, molhou todos os livros, molhou caderno, estojo. É louco. Eu tive que lavar a minha mochila com a mangueira, né? Depois ficou, tipo, sei lá, o ano inteiro com os cadernos, sabe quando você molha papel e ele fica ainda meio enrugadinho assim? Com esse líquido e fedendo, velho, o ano inteiro, velho. E eu não levava mais os livros, que eu falei, não vou levar esse negócio que tá fedendo, velho, pelo amor de Deus.
Mas olha só a ideia de jirico quando dá errado, né? Aliás, quando que não Olhando dá errado, né? para trás, a cola não foi tão ruim assim de ter estourado a minha mochila. Poderia ser bem pior, né? Sim, velho. Sim. Cara, Caraca. trauma, cara. Isso é mais um episódio da série que tem que fazer. Psicopatas da quarta série. Porque, meu, nessa faixa etária você só quer o caos. Ou pula do. Olha que ideia. Você só queria fazer o mal pra não ter aula. Coitada da Cara, professora. Nossa. É o famoso mal pelo mal, sabe? Tipo, por quê? Por que não? Foi digno de um gênio do mal, de verdade. É, cara. Isso é... E tanto Porque é mais chora de filme, né? Thanos. Cara, o início de um sonho, eu fazendo lá, né? O negocinho do. Colocando as coisas ruins Deu dentro. aí tudo deu errado. E aí, vocês têm mais alguma história de Fundamental 2 ou a gente parte pro ensino médio pra encerrar então? Eu tenho uma breve história. Rapidinho. Vai lá. Eu citei lá atrás que eu adorava jogos de cartas, né? Na segunda série, porque eu era um viciado em Yu-Gi-Oh! Quando eu tava na oitava série, eu descobri novamente, né? Realmente, o quanto eu gostava de jogos de carta. Por quê? Os intervalos da minha oitava série marcaram o meu aprendizado do jogo de truco. A gente fazia... Todos os dias a gente se reunia, pegava o lanchinho ali e íamos pra um lugar que era meio como se fosse não sei como dizer, mas funcionava pra gente como se fosse um balcão de bar, assim. Ficava cada um de um lado, apoiado assim nessa mesa imaginária e ficávamos jogando ali. Pra você ver, né? Você aprende só coisa boa na escola. Eu lembro de muita coisa, não, mas o truco eu jamais esqueci. Então, muito obrigado aos meus professores, que foram os alunos também, meus colegas de sala. Então, uma coisa inusitada aqui que eu aprendi nessa época. E o jogo de cartas se manteve, enfim, no meu coração de formas diferentes. Seguinte. O episódio tá muito bom, sério. Eu tô rachando o bico aqui. Só que ele tá ficando muito grande e a gente ainda vai escutar alguns áudios ainda que o pessoal vai mandar. Então a gente vai fazer isso agora, vamos escutar os áudios. E aí a gente vai fazer, acho que, outra gravação pro ensino médio, para não ficar um episódio muito gigante. Além do Claro. que a gente tinha planejado. Mas tá muito bom. Só queria ser psicopata aqui, Deus me livre. Só os malucos. Fala, galera do Hertz Podcast, Hugo Rodrigo por aqui. E a minha história sobre escola é uma história bem bizarra, mas tudo foi previamente combinado. A gente tinha mania de inventar coisas engraçadas para fazer na escola e causar. Porque adolescente gosta de causar, né? E aí eu tava conversando com os amigos meus, né? E aí a gente falou, cara, e se a gente, sei lá, fizesse uma coisa bem inusitada no meio da aula? Pra galera olhar e falar, meu, como assim, sabe? E aí eu falei, meu, eu já sei. Eu vou comprar um saco de laranja, um saco de 5 quilos, acho que 3 ou 5 quilos, eu não lembro qual foi exatamente. Eu vou comprar, e aí quem tiver um espremedor de laranja, traz. Os caras, mano, não acredito. Eu falei, não, vamos fazer, velho, vamos zoar, não sei o quê. Vai ser engraçado, aí pelo menos a gente toma um suco no intervalo, tá ligado? Os caras, não, beleza. Aí minha mochila era grandona, né? Eu fui no mercado, comprei um saco. Eu não lembro quanto, assim, se era de 3 ou se era de 5 quilos, mas era um saco grande, assim. Eu consegui colocar na mochila e no dia seguinte levei para a escola, né? E aí, quem ia trazer o espremedor de laranja é a sua amiga. Aí, beleza. Eu trouxe, beleza. Todo mundo trouxe o que era para trazer. Acho que outro trouxe o açúcar, alguma parada assim. E aí a gente estava já na terceira aula para ir para o intervalo. E aí, quase no final da aula, assim, a sala quieta. Aí eu falei, gente, alguém tem um espremedor de laranja aí para me emprestar? E aí a menina pegou e falou, eu tenho. E aí, sério? Caramba, você tem mesmo? Tenho. Aí ela tirou o espremedor de laranja. Obrigado, tava precisando. Aí eu peguei e tirei um saco de laranja da mochila, assim, todo mundo ficou com uma cara meio espantada. Eu falei, meu, quem tem açúcar aí? Aí o outro cara, não, tem um açúcar aqui, não sei o quê. Aí tiramos açúcar. Aí a professora ficou olhando com a cara, assim, porque ela sabia que a gente gostava de fazer coisa engraçada. E aí até ela entrou na brincadeira. Ela falou, meu, coloca aí de boa, não sei o quê.
né? E a gente começou a fazer suco no meio da aula, assim, no final. E aí, cara, foi muito engraçado esse dia. Só que depois aconteceu uma parada meio trágica. Que a gente foi descer pro intervalo e falou, não, vamos levar lá para baixo. Vamos levar lá para baixo a espremedora e tal. E aí os caras colocaram numa tomada, o equipamento era 110 e a tomada era 220. Aí queimou. Cara, os caras conseguiram queimar o espremedor. Aí ficou, ai, caramba, eu nem avisei pra minha mãe que eu tinha trago. Como é que eu vou fazer agora? Mano, maior preocupação, todo mundo tenso, assim. Aí os caras começaram a pegar as laranjas e jogar um no outro, sabe? Morder laranja, jogar bagaço. Cara, virou um caos aquilo. Aí a professora pegou e falou assim, não, tudo bem, eu levo esse espremedor pra arrumar e depois eu te trago, não sei o quê. Mano, até hoje a menina não viu a cor desse espremedor de laranja. Ficou. Até hoje eu não sei o que ela falou pra mãe dela. Mas foi uma história engraçada aí da época de escola, que deu ruim, mas que só de lembrar deu nostalgia. E aí, infelizmente, eu não tenho mais foto desse dia, porque acho que poucas semanas depois desse ocorrido, o meu celular foi roubado e eu tinha foto, que eu peguei o saco eu peguei o saco e coloquei o saco da laranja, coloquei na cabeça. Cara, tava muito engraçado. A gente tava fazendo uma zoeira bem, assim, uma zoeira saudável, assim, mas, cara, inclusive eu acho que o Gui lembra dessa história aí de que a gente foi assaltado, porque eu fui assaltado junto com o irmão dele. Mas é isso, mandei um outro podcast aí, mas é uma história legal que a gente viveu aí. Um abraço pro pessoal do Hertz, pra audiência que também acompanha, e é nóis. Deixar o meu podcast aí também, que é Altas Baixarias. Fui! Cara, que espetacular. Que espetacular. Grande ideia. Gente, o mais engraçado é que foi uma ideia mais doida depois da outra. Não, muito bom. Foi piorando, né? Tipo, você levar um espremedor e o açúcar. Tipo, beleza. Suquinho tem que ter o açúcar, né? História magnífica do Hugo Rodrigo. Ele falou do podcast dele, também vai estar na descrição aqui. Altas Baixarias, cara. Acho difícil superar uma história como essa, mas realmente, o Hugo é o melhor amigo do meu irmão, né? E eles aprontavam demais, assim. Ficaram famosos na escola. Não pularam do escorregador, mas acho que isso credencia pro mesmo nível de loucura e psicopatia. Nossa, total. Aliás, seria legal o Hugo um dia participar aqui com a gente também, hein? Com certeza, com certeza. Tá convidado. Se ele trouxer um saco de laranja, ainda melhor. Eu trago açúcar. Muito bom, muito bom. Agora, seguindo com as histórias que o pessoal mandou pra gente, a Tainá Agnelli mandou uma história também aqui dos tempos dela de escola. Vamos lá? Oi, gente, tudo bem? Bom, falar sobre a minha época de escola e relembrar alguns momentos é algo muito marcante e especial pra mim. Primeiro porque a maioria dos meus amigos que eu tenho hoje são dessa época. Há pessoas que eu tenho amizade há mais de 17, 18 anos. Então, é algo muito importante e singular pra mim, porque foram amizades construídas na infância, mas que permanecem até hoje. Nessa época de escola, todo mundo, né, já viveu várias situações inusitadas, diferentes e que marcaram de alguma forma, né, a nossa vida. Eu passei por várias e vou falar algumas. Na época de infância, o que eu lembro, assim, bem nítido, foi na primeira série, na época de festa junina, que sempre tem aquelas brincadeiras das crianças saírem vendendo talãozinho pra ser o rei e a rainha e tudo mais. E tem uma brincadeira que era descobrir quantas sementes tinha em uma abóbora. E eu lembro que era 10 centavos na época. E a minha irmã ia dar o palpite do número da minha casa. E a minha mãe falou assim, não, deixa a Tainá desse palpite, porque ela é menor, então vai ser fácil dela lembrar o palpite que ela deu.
E eu falei, né, dei esse palpite e acabei ganhando. Eu acertei o número de sementes. Na época eu ganhei 13,50 e eu tive que dividir o dinheiro com a minha irmã por conta disso, porque ela que cedeu o palpite pra mim. Na época de infância também, eu lembro de uma vez na educação física que eu caí, rasguei a calça e a professora teve que me levar no colo pra enfermaria. Na época do ensino fundamental, eu participei de uma gincana que teve do MEC, que você tinha que fazer um desenho para ele virar um cartão postal no Japão. Aí os melhores desenhos seriam escolhidos e o meu foi. Aí eu ganhei uma medalha por conta disso. Foi algo também bem legal. E no ensino médio, histórias que eu lembro não são tão histórias assim, são mais apresentações que eu fiz, que foram sempre apresentações de dança. Dancei carimbó, dancei hip hop, e foi algo bem, bem legal, assim, bem marcante. Histórias que eu gosto de relembrar. O legal das histórias que a Tainá mandou é que realmente elas remetem às aulas e não apenas coisas que, sei lá, os terroristas do jardim de infância fizeram, né? É como uma criança normal deveria ser, né? Você vê que ela caiu na educação física e rasgou a calça, não igual o Lucas que rasgou a cara, né? Então você já vê a diferença aí, né? Sim. Que maravilha. E, cara, isso me lembrou, festa junina nessa época era muito legal, né? Dançar quadrilha e tal, era nem muito fala divertido, sobre isso, né? cara. Festa junina nem fala sobre isso, cara. Ah, gatilho, eu também não, gatilho. eu não curtia, não. Pelo menos pra mim, eu não gostava, não. Eu não sabia dançar e era horrível pra mim. Meu Deus, cara, mas tinha paçoca, cara. Tá, mas mesmo assim, não, isso é bom. A comida era legal. Só que o problema é que era uma aula que, assim, pelo menos pra mim que gostava de futebol, era uma aula que a gente ia pra quadra pra ensaiar a dança da festa junina, mas não ia poder jogar bola. Então era muito frustrante, entendeu? Falei paçoca, o Pancini já se manifestou, sabia? Fui invocado. Eu ativo o Pancini no modo de ataque. Não, nessa época eu também só gostava não gostava da quadrilha e gostava só de comer paçoca, milho, pipoca. Só que hoje em dia as coisas mudaram e hoje a quadrilha da minha faculdade, digamos assim, sou eu que faço tudo. Eu sou professor de dança lá. Olha só. Eu tenho um projeto de dança que ensina E sertanejo e ganha forró. paçoca dos alunos. Não, que nada. Às vezes eu que levo pra eles. Eu sou uma pessoa muito legal. Mas... Olha. Me ensina a dançar, cara. Eu não Eu sei. ensino. Agora a gente tem algumas histórias do Léo. O Leonardo estudou comigo, com o Pancini e com o Gabriel. Ele mandou Nossa, 2 áudios grande aqui. solace. Esse é uma figura maravilhosa. Pessoas do nosso ensino médio querido. Não, antes de dar play, qual que era o nome daquele suco da merenda que ele amava? Bituruna. Nossa, meu Deus. Ele sempre me pedia pra pegar bituruna pra ele, porque eu não gostava e ele amava. Ele fazia estoque. Nossa, Incrível, ele pedia pra incrível. todo mundo, né? Passar na fila pra poder pegar pra ele. Tráfico de bituruna, bons momentos. E nem era tão bom assim, mas ele passava o dia todo na escola, né? Por causa do técnico. O Solace, se você ouvir isso daqui, um abraço. Saudades, cara. Um abraço pra ele. Um abraço, Léo. Gente finíssima. E aí, Gui, beleza? E aí, pessoal do Hertz? Fiquei muito contente com o convite. Acho que na época que eu, o Gui e o Gabriel estudamos lá no BG, a gente teve muita história pra contar. Ficaram muitas lembranças boas. Mas acho que uma história engraçada que aconteceu, acho que foi no final do primeiro ano, ou no começo do segundo ano. As nossas salas tinham televisão pra gente ter aula de slide, né? E a gente descobriu que se colocasse o clips na entrada da antena, funcionava os canais. Aí todo dia, quando dava o intervalo da aula, a gente colocava na Globo lá e ficava assistindo a Ana Maria até o professor chegar. E um outro acontecimento engraçado também foi, acho que logo no começo do segundo ano, mas um dia a gente tava jogando vôlei e eu acabei me machucando. Tive um entorse no tornozelo muito grave e eu precisava muito da ajuda da professora e quando a gente foi ver, ela tava lá na cantina comendo coxinha.
em vez de estar lá na quadra com a gente. Quem acabou me socorrendo foi o pessoal lá da turma e a tia da escola. Mas Nossa. teve muita lembrança boa, Eu os campeonatos fui, de eu futebol tava. também, super legal. Tem muita história pra contar, né? Esse dia foi maravilhoso, assim, porque todo mundo desesperado, professora, cadê a professora? E ela não tava lá. O cara torceu, foi um dia engraçado, foi um dia engraçado. Você Menos vê, pra né? quem Atleta do torceu, Ratos né, da Dengue. pra você ver. É o asmático, o que torce as pernas. Tem mais uma história aqui do Léo. Cara, e uma outra história também boa, que com certeza você vai lembrar, foi na época que eles começaram a distribuir merenda. E aí, tipo, era limitado, né, a quantidade pra cada um. E aí começou a rolar, tipo, um tráfico de merenda. Meu Deus! Porque uns gostavam da vitamina, aí não gostava da bolacha, e o outro era o contrário, e a gente ficava fazendo aquela troca, né? Aí depois liberou pra pegar a quantidade que quisesse. Aí a gente enchia a mochila e fazia a festa tomando aquela vitamina de fruta que tinha gosto de frango. Muito bom, muito bom. O Manzini falou, a história é realmente sobre isso. Não, é sério, porque, mano, eu nunca vou esquecer o Solácio abrindo a mochila dele cheio de bituruna, velho. Gosto de frango é boa, velho. Mano, pior que tinha, velho. Muito bom. Agora, pra encerrar, temos aqui duas histórias da Tailine que ela mandou também contando sobre o seu período na escola, principalmente aí o ensino médio. Vamos lá. Eu estudei em ETEC no meu ensino médio e o que a gente fez bastante naquela época foram flash mobs. E sim, flash mob, aquela aglomeração de pessoas que se juntam do nada e fazem alguma coisa bem aleatória. No caso da minha sala, a gente fez um flash mob no primeiro ano, lá em 2012, onde a gente fez questão de criticar a postura do jornalismo brasileiro em diversas manifestações populares pelo Brasil. Não me lembro se foi no mesmo ano, mas a gente também fez um flash mob mais crítico e literal com a música Geração Coca-Cola, da banda Legião Urbana, onde a gente expôs o capitalismo, fizemos uma crítica ao consumismo e à dominação estadunidense, com a música dos jovens dos anos 70, transportando ela pra gente, né? No caso, naquela época que éramos jovens dos anos 2010. E na ETEC onde eu estudei tinha uma rampa, então a gente fez questão de descer por aquela rampa metálica, fazendo um super barulho, batendo os pés, fazendo todo mundo ver os nossos cartazes, nossas camisetas e repetirem os nossos gritos de ordem. Então, no final, todo mundo aplaudiu, eu amei e amo Flash Mob até hoje. Quase um episódio de Glee, né? Caralho, não, eu achei foda, eu achei Muito foda. louco, muito louco. Organização, imagina, eu não consigo organizar nem pra eu sair cantando sozinho, imagina, turma toda. Não, eu não consegui organizar, colocar o líquido lá na mesa da professora. Imagina organizar isso daí. A vida de representante de turma não é fácil. Não mesmo. Ela mandou mais uma história aqui, vou colocar também. Outra lembrança que eu tenho do meu tempo de escola ainda se trata do meu ensino médio na ETEC e o tribunal que montamos para julgar Joseph Stalin. Então, sim, gente, julgamos e condenamos à prisão perpétua o considerado monstro de aço que levou a União Soviética ao nível de superpotência comunista no século passado. Eu lembro que fizemos absolutamente tudo. Tinham equipes para decoração, equipes de segurança, e a gente procurou objetos de tribunal mesmo antigo, fizemos o palco para a juíza, tinha júri, tinha segurança, bandeiras e uma equipe para as argumentações de defesa ou acusação, que no caso era o que eu fazia. Eu fiz parte da promotoria e até usamos aquelas togas, sabe, que os advogados usam em tribunais famosos. Foi um julgamento ensinado para nossa aula de história, então, claro, tinha nota, e contou com a presença do Hitler, do Trotsky e do Lenin, independente se eles estavam vivos ou não na época em que o Stalin governou. E foi lá em 2013 e a gente era do segundo MA. Eu lembro que o terceiro MC julgou o Walt Disney e o professor sempre fazia assim, ele pegava personalidades históricas para nós, alunos, nos separarmos como se fosse um debate, só que mais teatral. E aí a gente apontava prós e contras para condenar ou não condenar essa personalidade. Criativo. Caraca. Criativo. Muito louco. O pessoal é muito organizado e constrói as coisas. Eles eram os umpalumpas da época. Que isso?
Eu vou precisar colocar um negócio aqui, com licença. O podcast mais comunista do Brasil. Tá condenando. Muito bom. Não, eles eram os umpalumpas da época, velho. Construía tudo, pegava coisa de verdade e se fantasiava e fazia as coisas. Que isso, gente? Eu achei Muito louco. eu achei esse negócio de aprender história muito interessante, muito legal. É, bem mais prático, né? Acho que vale a gente indo para os finalmente, né? Esse episódio ficou muito bacana. Ele se alongou um pouco mais do que a gente esperava, então a gente vai dividir eles em partes. Então acho que vale fazer um episódio para mais histórias, né? Incluindo o nosso ensino médio e uma só com histórias legais de aprendizado, né? Que é uma coisa que também se faz na escola de vez em quando. Muito bom. Cara, muito legal ter a presença aí dos Lucas, né? Os dois, tanto o Bacchini quanto o Pancini. Cara, foi muito legal mesmo falar sobre essas histórias aqui de escola. Vocês, eu não me sinto sozinho mais como a única criança que atentava na escola. Muito obrigado. Estamos aqui pra isso. Cara, como eu disse, eu só me sinto assim um pouco envergonhado, né? Agora constrangido, porque eu achei que vocês iam me acompanhar e tal, né? Nas histórias. Eu ainda tô com isso na cabeça aí, né? Achei que a história de vocês ia ser um pouco, né? Tipo assim, caramba, como você foi idiota também, né? Mas não, tipo, só eu acho que foi mais, Como assim, foi um pouco mais avançado. Não, eu tô dizendo assim, um pouco mais avançado, assim, do que o normal, acho que assim. se ferrar. Porque pode ver que a maioria de vocês contou histórias que vocês podem ter ferrado outras pessoas, mas eu quis me ferrar, assim, eu quis que eu saísse na desvantagem, assim, e tal. Mas tudo bem. Muito obrigado, foi uma honra participar desse episódio. Mano, o papo foi muito da hora, de verdade mesmo. Que honra, velho, que honra estar aqui compartilhando essas histórias que esse que é o mais legal, é a gente lembrar das tragédias com muito humor. Isso que, com muito bom humor, né? Isso que é o mais legal. Exatamente. Sério, essa sexta-feira à noite, posso dizer que não saí, não dei rolê, mas sextei, dando risada com os amigos. Nossa. Com certeza. E é isso então. Tem mais alguma coisa a dizer, Gui? A gente contou com algumas mensagens que a gente pediu no Instagram pro pessoal contar alguns relatos. Então, como a gente vai fazer daqui a alguns episódios, talvez, enfim, uma segunda parte, a gente vai voltar. Então, quem mandou essa mensagem textual pelo Instagram ou algo assim, a gente fica tranquilo que contaremos com o seu relato. E, enfim, entre no nosso grupo do WhatsApp, a gente tá usando sempre lá como termômetro para pegar uns temas, para conversar com o pessoal também. E sigam a gente no Instagram, @HertzPodcast, porque tem algumas novidades muito interessantes que vão sair por lá. Então, basicamente isso. Obrigado pela presença, Lucas. Obrigado pela presença, Lucas, também. E obrigado pela presença, Gabriel. Valeu, gente. Obrigadão. A gente agradece a oportunidade. Obrigado, a gente agradece mesmo. Muito obrigado mesmo. Tamo junto, galera.